O dia em que nós entregamos, irmão Carlos, a vida a Cristo, é o dia mais importante mesmo da nossa vida. Não é, Joás? Eu tinha exatamente 9 anos de idade, Arthurzinho já está com 11. Eu tinha 2 anos menos do que Arthurzinho, no ano de 63, quando eu também tive esse dia mais importante da minha vida. O dia em que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E já se passaram 56 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Hoje eu estou com 65. Ano que vem, se Deus permitir, 66. Então vai para 57 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo. Foi a maior bênção da minha vida. Nunca me arrependi disto. Nunca. Muito pelo contrário. Cada dia eu me firmo mais na palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Cada dia. Então, esse dia 23 de novembro de 2019, para esta família, é realmente um dia histórico. E Arthurzinho, inclusive, disse uma coisa muito interessante, que foi, considerando tudo o que Cristo fez por nós, o gesto de descer as águas batismais é muito simples, não é, Arthurzinho? E de fato é mesmo. É algo muito simples, por quem desceu dos céus, calçou as nossas sandálias, pisou em espinhos, viveu uma vida de pobreza, de humilhações, sofrimentos e morte cruel. Não é? Então, quando nós nos entregamos a Cristo, é um pequeno gesto, mas é um gesto muito importante. Embora simples, como o astronauta, quando chegou lá na Lua, tem muitos que não creem hoje nisso, né? Mas eu creio. Ele deu um passo e ele disse, olha, esse é um passo muito pequeno para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. E foi alguma coisa desse tipo. Pode ter sido um pouco diferente a fala do astronauta, mas foi dito isso. A ciência está bem evoluída e, embora muitos não creiam, mas eu creio. Tudo bem. Vamos abrir a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versos 3 a 5. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 5. Vamos ver o que nos diz aí. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, é preciso nascer o quê? De novo. Vamos ver o verso 5, que é a resposta de Cristo a Nicodemos. Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, era necessário
O que mesmo? Nascer de novo. E quem nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus, no reino dos céus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falando acerca do novo nascimento, falando do batismo. E em Efésios capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo escreveu: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas as pessoas dizem, existem tantos batismos por aí, mas a Bíblia reconhece apenas um batismo como válido, que é o batismo verdadeiro, o batismo da forma que Cristo ensinou aos seus discípulos. Não é qualquer tipo de batismo. E em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 1, 12 e 13. É também uma carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 12 e 13. Porque houve uma contenda lá entre o povo, e então foi necessário que o apóstolo Paulo tirasse a dúvida daquela contenda, aquela confusão que estava acontecendo sobre o batismo. 12, 1 Coríntios 1, 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido. Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo. Está vendo as perguntas que o apóstolo Paulo fez? Porque houve uma divisão na igreja. Isabel, minha amiga. Uns diziam, eu sou de Paulo. Os outros diziam, eu sou de Apolo. Os outros, eu sou de Cefas, ou de Pedro. E outros diziam, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo fez uma pergunta para tirar a dúvida deles. E tira também a dúvida nossa. E a dúvida de todo mundo. Vou dizer o que foi que o apóstolo Paulo respondeu. Está no verso 13. Cristo estaria assim dividido. Primeiro ele enfatizou Cristo, o Filho de Deus. Que nem ele, nem Cefas, né, e nem Apolo eram nada. Mas Cristo é que era tudo. E aí vejam o que foi que ele disse e que acaba de tirar a nossa dúvida. Porque alguns têm falado, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é de tal e tal tipo. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca uma coisa que esclarece de vez esse assunto. Vejam, o que está posto aqui. O apóstolo Paulo disse no verso 13, estaria Cristo dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então, meus irmãos, nenhum deles tinha sido batizado em nome de Paulo. Porque não foi Paulo que foi crucificado por eles. E quem foi crucificado pela igreja? Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo coloca com letras garrafais que o batismo tem que ser no nome de Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Percebem? E eu me alegro muito, eu ouço muitas vezes o irmão Jota falando sobre isso. Graças a Deus. O irmão Carlito fala muito sobre isso, porque Deus já iluminou as mentes deles para eles entenderem essa verdade.
Amém? Então, irmão, nós somos muito agradecidos a Deus por isso. Em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, voltando um pouquinho, a gente chega à carta aos Romanos. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Diz assim: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Veja que o batismo tem tudo a ver com Jesus. Não tem a ver com Trindade, mas com a morte de Cristo. É na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, a irmã Daniela, o irmão Arthur, a irmã Ana Luísa, ao descerem as águas batismais e serem sepultados momentaneamente na água, isso é um símbolo de que estão morrendo juntamente com Cristo para este mundo de pecado, sendo sepultados com Ele e depois ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Então, simbolicamente, é como se os pecados ficassem na água. É um símbolo. Porque pecado não é algo, né, uma coisa assim material, palpável, mas é algo que é uma falha. É algo que nós nos desviamos do alvo ou da meta ou da rota. Veja se tem carga, porque eu não trouxe o carregador, porque senão a gente desliga e deixa só para o... Tá. Tá gravando. E ver se tem carga? Tem. Tá, tá bem. É para não faltar para o... Muito bem. Atos capítulo 2, verso 38. Atos capítulo 2, voltando um pouquinho, a gente chega em Atos capítulo 2, verso 38. Aqui foi uma ocorrência no dia do Pentecostes, um batismo extraordinário que aconteceu ali. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o que mesmo? Batizado. Batizado. Em nome de quem? Cristo. De Jesus Cristo. Muito bem, Ana Luísa. Para a remissão dos vossos pecados, ou para perdão dos pecados, tá certo? Né? Perdão dos pecados ou remissão dos pecados. E então recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então vejam que o batismo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. E depois disso, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a pessoa, dando-lhe poder para viver uma vida longe do pecado. Então é isso que a palavra de Deus nos apresenta. O mesmo nós vamos encontrar em Atos capítulo 8, verso 16 e também 10, 48. Atos capítulo 8, verso 16 e depois o 10, 48. Vamos ver essas passagens. 8, versículo 16.
deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém por isso. Vocês percebem? E aí diz com clareza que aquelas pessoas tinham sido batizadas em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Agora capítulo 10, verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém. Então foram batizados em que nome? Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora capítulo 19, versos 4 e 5. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo e arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Amém. Percebem, irmãos? Então, quando qualquer pessoa vier tentar nos demover da ideia, ou dizer que nós estamos equivocados, então nós mostramos pela palavra que esta é uma verdade bíblica e que tinham escondido de nós durante muitos anos, irmão Raimundo. Mas é tão público e notório, irmão Paulo, que assim como diz, ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vou deixar explicado, né? Mas nenhum batismo, nenhum, nem antes nem depois, pelos apóstolos, Foi feito dessa forma. cita essa forma. Exatamente. Então há uma equivocação para Grande. a mente que anda as pessoas. Exatamente. Em Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizados na sua morte. Então vejam que quando Cristo estava morrendo na cruz, Ele estava colocando os seus méritos a favor seu e a favor meu. E nós temos um escrito muito bonito que diz assim, que Cristo sofreu o sacrifício que nós merecíamos para que nós tivéssemos direito àquilo que era dele. Percebe? Então, Jesus sofreu o que nós deveríamos sofrer, para que nós tivéssemos a honra, a glória que pertenciam a Ele, que era direito dele. Agora, por que o batismo tem que ser apenas e somente no nome do Senhor Jesus? Vamos ler essa resposta em Atos capítulo 4, verso 12. Por quê? É interessante isso. Atos 4, verso 12. Aí tem uma resposta muito forte. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum ou outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Perceberam? É? E lido aí com presteza, graças a Deus. Lido com presteza, louvado seja Deus. Amém. Então, Ana Luísa está com quantos? 7 anos, né? Eu fui batizado com 2 anos a mais do que ela, mas ela se mostra muito desenvolvida. Não é? E quando uma jovenzinha como essa recebe um batismo, não é a mesma coisa do batismo de um bebê. Faz muita diferença, porque Ana Luísa, ela já tem entendimento. Eu perguntei hoje de manhã a ela na igreja, me diga algumas coisas que são certas, que são, sim,
Quer dizer? Obedecer aos pais, Sim, ajudar o próximo. sim. Estudar a Bíblia é uma coisa certa ou errada? Certo. Certa. E uma coisa errada? Não obedecer aos pais Sim, e para lugares sem os pais deixarem sim. e mentir. Mentir. Muito bem. Você percebe? Então, ela é jovem, mas ela já tem entendimento. Isso. Ela tem entendimento, ela sabe o que é o bem e sabe o que é o mal. Então, já pode receber o batismo. A Bíblia não tem uma proibição, não é? Porque a Bíblia diz quem crê. E eu lhe pergunto, Ana Luísa, você crê no Senhor Jesus Cristo? Sim. Amém. Vocês percebem? Então, o que é crer? Aceitar, entender o sacrifício dele. Agora, um bebê, se nós perguntarmos a Miguel Augusto, ali que nasceu há poucos dias, ele não sabe, E a porque ele não resposta que tem ela deu à entendimento. avó, por que ela vai se batizar? Sim, Ela disse, porque eu já estou me dedicando aos ensinamentos de Jesus. louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não é? Então é isso. Algumas pessoas, eu soube uma experiência, há muitos anos isso, é uma experiência clássica, de uma senhora gestante que foi ao médico e perguntou, doutor, a partir de que idade, ela pensando no filho, né, que ia nascer, a partir de que idade eu devo começar a educar o meu filho? E o médico perguntou a ela, a senhora está em que mês de gestação? A criança que está no seu ventre está em que mês de gestação? E ela disse, está no 3º mês de gestação. Ele disse, a senhora já está com um atraso de 3 meses, pelo menos, na educação do filho. O médico respondeu certo ou errado? Certíssimo. Certo. Certíssimo. Certíssimo. Porque se a mãe não tem domínio próprio, se a mãe não se controla, fala palavrão, fuma, bebe, faz uma porção de bobagem, como é que vai nascer esse filho? Vai nascer já meio viciado, não é? Já vai nascer sem força de vontade, sem domínio próprio e uma série de outras coisas que dificultam o processo educativo. Então, uma criança deve começar a ser educada, não quando ela é gerada, eu diria, mais do que aquele médico, pela experiência que a gente tem recebido, mas muito antes de se pensar em casar, a criança que vai nascer já vai recebendo a bagagem, né, para a sua educação futura. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos na palavra de Deus. Em Filipenses 2, verso 10, o apóstolo Paulo, ele disse assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse é um texto que às vezes as pessoas elas tomam assim ao pé da letra, não é? E diz que Jesus, por isso ele é Deus e que por isso ele tem que ser adorado e etc. Mas se você olhar o texto em si, não está dizendo necessariamente isso, mas falando da honra, do mérito que Cristo passou a ter pelo fato de ele se dispor, sendo Filho de Deus, sem pecado, a segunda autoridade do universo, vir aqui, se tornar uma criancinha indefesa e dar a sua vida na cruz do Calvário pela nossa salvação. Então ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não é? É nesse sentido. Mas voltando ao texto lá de Atos capítulo 4, verso 12, eu quero só dar um reforço aqui, que diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, se não existe outro nome, então o batismo tem que ser neste nome, dessa pessoa única do universo, porque o Pai não morreu por nós, embora tenha
chorado, tenha sentido, né, uma cruz tenha sido fincada no seu coração, mas foi Cristo quem deu a sua vida na cruz do Calvário pela nossa salvação. E em Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se Cristo recebeu, se lhe foi dado, é porque havia alguém superior a ele. E esse superior é o seu Deus e o seu Pai, que também é o nosso Deus e o nosso Pai. Amém. Já lemos João capítulo 3, verso 5, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o batismo é visto na Bíblia como sendo para a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Jesus não tinha pecados. E por que ele foi batizado então? Vamos ler isso em João 13, verso 15. Sim. 13 e 15. Eu creio que está mais ligado à ceia, mas assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha... É o 15. É o capítulo 15. capítulo 13, verso 15. O verso é o 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Creio que essa parte é ligada ao lava-pés, né? Então, Mas Deus, Cristo é que nos deu ele foi batizado para nos dar o exemplo. Quando ele se dirigiu lá no Rio Jordão a João Batista, e ele disse que estava vindo para ser batizado, João Batista disse: mas tu vens a mim, eu é que devo ser batizado por ti. Mas aí Cristo responde que era preciso que toda a Escritura se cumprisse. E então ele foi batizado nas águas, foi imerso, foi mergulhado ali nas águas do Rio Jordão. Eu entrei lá no ano 2012 nesse rio. Não tem muita diferença das outras águas, mas foi ali que Jesus foi batizado. Estão falando agora que Jerusalém é aqui, em Juazeiro e alguma coisa desse tipo. São muitas teorias. São teorias e teorias. A gente tem ouvido isso aí fora. Vamos concluir com Atos capítulo 22, verso 16. Qual foi a pergunta que ajudou Paulo a tomar a mais importante decisão da sua vida e demonstrar que não é bom adiarmos nossas decisões nesse assunto? 22, mestre. Atos 22, verso 16. E agora, levanta-te e bate o lavou os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Maravilha. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, ele era Saulo de Tarso. Era um homem perigoso, porque era muito radical na sua fé, achava que estava certo, mas ele não estava, e foi preciso que ele ficasse cego, e ele então se convertesse ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois da sua conversão, qual foi o passo? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui mostrar 4 exemplos de meninos e meninas da Bíblia, viu, Arthurzinho e Ana Luísa, Abnezinho está me ouvindo também, Pedrinho, Clarinha, Nicole, Lelê, Yasmin. Muito bem. Então, eu quero apenas citar aqui, Arthurzinho, o nome de 2 reis que começaram a reinar
com pouca idade. Eu vou apenas citar o nome dele. Joás, ali o Xará, está ali o Xará. Joás foi o 8º rei de Judá. E sabe com quantos anos, Arthurzinho, ele começou a reinar? Ele respondeu. Já respondeu aqui, certo? Espera que ele está procurando, viu, Arthurzinho? Mas não é essa idade não. É perto dessa idade. 8 menos 1. Ele começou aos 7 anos de idade, da idade de Ana Luísa. Vem cá, Ana Luísa. Ana Luísa, vem cá. Ó, Joás, o 8º rei de Judá, ele começou a reinar com a idade de Ana Luísa. Percebe? O 8º rei do reino de Judá. Você quer Ana Luísa? Tá vendo, Ana Luísa? Então, obrigado. Só que Joás, ele não foi um rei bom dentro do plano de Deus. Mas houve um outro rei que começou aos 8 anos. Aí sim, agora. Que foi Josias, também rei de Judá. E esse foi um rei bom, de acordo com o plano de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus, ele lutou contra a idolatria e uma série de outros erros que Judá cometia. E reinou durante 31 anos, e veja, começando aos 8 anos de idade. Agora, Ana Luísa, eu queria citar 2 exemplos de meninas da Bíblia que fizeram proezas em Israel. Tá bom? A primeira delas chamava-se Miriam. Miriam era irmã de quem? Vê se você lembra. Que foi pegar o irmãozinho dela no rio Nilo. Estava dentro de um cestinho. Como era o nome daquele menino? Que foi tirado das águas. Moisés, muito bem. Então Miriam, ela teve um papel extraordinário desde o início da vida do seu irmãozinho Moisés, que foi um dos maiores líderes de Israel, se não o maior, do povo hebreu. E eu queria também lembrar você, Ana Luísa, aquela meninazinha que era escrava na casa de Naamã, que era um comandante sírio, e ela um dia deu uma dica para ele. O que foi que ela disse? Ela disse que tinha um homem em Israel que poderia ajudar ele. Amém, amém, amém. Percebe? Então veja que uma criança, ela pode ter um papel muito grande no meio do povo de Deus, porque Deus usa essa criança. No mundão, lá fora, as crianças estão preocupadas com fofoca, não é? É com mentira, é com as bonequinhas novas que estão aparecendo no comércio, não é? Aí esse consumismo. Mas entre o povo de Deus, uma menina como Ana Luísa, um menino como Arthur, podem fazer grandes proezas. Um pode ser um rei, o outro pode ser um papel, um súdito do rei, e assim por diante. Tá bem? E a outra, já falei, as duas, Miriam, e já falei sobre a meninazinha, que nem o nome dela aparentemente não é citado na Bíblia, mas ela é lembrada milênios depois. Que Deus, pois, seja louvado, engrandecido o seu nome, e que a paz do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre esta família, sobre a irmã Daniela, irmão Vigílio, seus filhos, e também aqui os papai, né? O Carlos, a irmã Silvia, enfim, toda a família. Do irmão Darivaldo, da irmã Viviane, Clarinha, Pedrinho, enfim, a todos. Amém.